Oi, gente, eu sou a Evika e está começando mais um vídeo aqui pro canal. E hoje eu vou contar pra vocês como eu fui da glória ao fundo do poço no ensino médio. Essa história é cheia de altos e baixos, então já pega sua pipoca, deixa o seu like e bora lá pro vídeo. Eu entrei no ensino médio em 2022, com 16 anos, e tudo pra mim era novo. Era uma nova escola, novos colegas, nova matéria, nova rotina. Essa nova escola era 3 vezes menor que a minha escola antiga. A escola era bem velha, o ventilador quase caía do teto, e para piorar, a gente não tinha professor. Era professor de português dando aula de inglês, a tia da diretoria cobrindo a falta do professor de geografia, e até a própria vice-diretora já teve que dar aula de matemática pra gente, de tanto que faltava professor. Isso ainda não era pior do que o nosso professor de história, que ele passou 2 bimestres ensinando a mesma coisa, só que ele ficava se contrariando. Uma prova, ele falava que a resposta era A, e a segunda prova, ele dava as mesmas questões, só que quando você marcava A, ele falava que era B. Ele não sabia nem o que ele estava ensinando pra gente. Eu ficava na última cadeira, sentava lá no fundo da sala, não conversava com ninguém, até porque eu não conhecia ninguém, as minhas amigas tinham mudado de escola. Depois de muito tempo sozinha, apareceu uma garota nova lá na escola que era transferida. E ela sentava na primeira cadeira do lado do professor e ela ficava me encarando. Eu olhava pra frente, ela tava virada pra trás me olhando. Eu ficava pensando, gente, essa menina é doida, ela deve ser maluca. Só que aí um dia o professor pediu pra gente fazer dupla. E eu tava sem dupla, vi que ela tava sem dupla também. Aí eu fui lá chamar ela pra fazer dupla comigo e somos amigas até hoje, né? Começou uma encarando a outra e agora somos amigas. O primeiro ano, né, foi mais de adaptação dessa nova escola. Eu sempre estive entre os melhores alunos, né? Nunca fiquei de recuperação, sempre tive as melhores notas. E nessa nova escola não foi diferente, né? As minhas notas sempre eram altas em todas as matérias. E aí, a minha vida escolar teve um grande salto no segundo ano, porque uma nova professora de física tinha chegado na escola e ela nos apresentou a OBA e a Malbifog, que é uma Olimpíada de Astronomia e a outra é uma Olimpíada de lançamento de foguetes. E eu simplesmente me apaixonei. A gente passamos 2 bimestres inteiros estudando sobre lançamento de foguetes, lançamento oblíquo, a física por trás do lançamento de foguete, como que construía base, como que construía foguete. Assim, eu mergulhei de cabeça nesse universo. Eu passei dias e dias estudando, planejando meu foguete. Eu mesmo criei o modelo de foguete que eu queria, o meu próprio modelo de aleta, o meu modelo de garrafa. E eu fui, né, adaptando tudo isso do jeito que eu achava melhor. E então a gente foi competir nesta Olimpíada. Era a primeira Olimpíada de competição dentro da escola. E se a gente ganhasse, 3 equipes iam competir no Rio de Janeiro. Então, o meu foguete foi o maior lançamento de toda a escola, gente. Vocês não sabem o surto total que foi isso. E conseguir fazer um foguete voar tão longe, mas tão longe assim que desaparecia da vista da gente. E foi assim sensacional ver a alegria, né, de todos os alunos, porque a gente nunca tinha participado de nada disso. Era algo totalmente novo e que todo mundo se entregou de verdade para poder fazer. E com isso, eu ganhei a minha primeira medalha de prata na Mobifog e consegui, então, a vaga para ir cumprir no Rio de Janeiro. E, gente, essa foi uma das experiências mais tops da minha vida. Eu amei ter ido para lá. A gente ficou 4 dias no Rio de Janeiro, né? Foi eu e as outras 2 equipes, né? A minha equipe e as outras 2, junto com a nossa professora e diretora. E chegando lá, a gente teve aulas, palestras, descobrimos outros modelos de foguetes, lançamos um foguete de propulsão sólida que a gente construiu lá e tivemos as apresentações dos alunos. Gente, eu nunca falei para tantas pessoas na minha vida. E quando eu cheguei lá, eu não sabia que eu ia fazer a apresentação. A professora simplesmente falou, toma aqui, ó, escreve um roteiro que você vai apresentar o nosso projeto. Eu fiquei, meu Deus do céu, ainda bem que eu tinha levado um remedinho pra ansiedade, porque a ansiedade atacou legal. Mas eu consegui fazer aquela apresentação para mais de 200 pessoas, com equipes de vários estados do Brasil. Tinha muita gente lá do Nordeste e tinha muitas pessoas do Sudeste, também tinha pessoas do Sul. E eu creio que eram as equipes que mais tinham. Também tinha outras pessoas de outros estados, só que eu não consigo lembrar. Também tivemos aulas num planetário enorme que tinha lá pra gente poder ver as constelações e tudo mais. E aí a gente começou os lançamentos, né, que era 2 dias. No primeiro dia, nós conseguimos um lançamento que não foi lá a grande coisa, foi bem menor do que a gente tinha conseguido aqui na escola.
E o meu segundo lançamento simplesmente sumiu. A gente não conseguiu achar o nosso foguete. Ele tinha ficado caleta torta. E ele foi parar no meio do mato. Eu me enfiei lá no meio do mato pra caçar. Quase fui atropelada por um bando de vacas. Tive que descer um morro correndo pra pular cerca. E nós não achamos o nosso foguete e ficamos com nota zero no segundo lançamento. Não podíamos realizar lançamentos novamente. Então ficamos com apenas uma nota. E, gente, eu acho que uma das partes mais legais, além do lançamento de foguete, era a comida. Porque lá tinha um restaurante enorme e aquele era um paraíso de tanto doce, comida e aperitivo que tinha naquele lugar. Tirando o café da manhã, o café da tarde, o almoço, a janta. Aquilo era sensacional. Os quartos, então, era melhor ainda. Eu cheguei primeiro que as minhas colegas de quarto, as duas, era do Nordeste, se eu não me engano. E assim, eu deitei, né, na maior cama, era uma cama de casal e duas de solteiro. Eu fiquei na de casal e elas ficaram na de solteiro. E, gente, eu não queria levantar daquela cama pra fazer nada. Acabava o período de palestras e era o tempo da gente descansar. Ah, os meninos foram pra quadra, foram jogar bola, foram fazer peteca. Aquelas equipes tudo espalhadas, o que eu tava fazendo? Tava deitada na cama dormindo. E eu só fazia isso. Eu saía da cama, ia comer, voltava pra cama e ia pra aula. E assim, essa foi a minha rotina lá de tão boa que era aquela cama. Com certeza eu queria uma daquela pra mim. E aí, né, finalizou o último dia de premiação. E a gente voltamos pra casa com um troféu de vice-campeão e a medalha de prata. Assim, gente, foi um fenômeno total. A escola ficou muito feliz pela gente. Tivemos palestras, conversamos com os outros alunos, tivemos premiação com o vereador, né, aqui do nosso bairro. Eu ganhei uma moção de aplausos da prefeitura, uma medalha dada pelo próprio vereador e também uma bolsa de iniciação científica júnior para fazer no outro ano pelo lançamento que eu tinha conseguido tanto na Mostra Brasileira de Foguetes quanto lá na Jornada de Foguetes no Rio de Janeiro. Eu só não consegui uma medalha na Olimpíada de Astronomia e Astronáutica por causa de 0,2 pontos, só que eu passei para seletivas internacionais e fiz as provas, só que a matéria era muito difícil, gente. Eu não tinha professor para me ensinar aquilo, não tinha livros que me ensinavam aquilo, não achava aulas na internet para aquilo e eu não consegui, né, uma boa nota. Mas tirando tudo isso, eu me sentia a última bolacha do pacote. Porque assim, todo mundo tava me elogiando, me usando como exemplo. Eu era uma celebridade, me sentia maravilhosamente bem com tudo isso. E eu também tinha ganhado uma bolsa de estudos pelo Trilhas do Futuro, né, para fazer um curso técnico aqui na minha cidade. E também ganhei diversas medalhas de literatura, geopolítica, matemática financeira, tudo para a escola. As diretoras, as professoras, era Deus no céu e eu na terra, o tanto que elas gostavam de mim e tudo mais. E foi assim que o segundo ano se finalizou perfeitamente bem. Eu tinha conquistado várias medalhas, fiz palestras para os pais, para os alunos e também ganhei um certificado de aluno de destaque da escola. Mas como na vida nem tudo é flores, meu tempo de glória simplesmente se desfez em 2024, no meu último ano. Eu estudava até meio-dia 15, né? Com esse novo ensino médio que eles tinham começado, que eu não sei de onde eles tiram essa porcaria de novo ensino médio com 21 matérias, coisas totalmente aleatórias. Eu não sei pra que tinha projeto de vida ao invés de aula de português e matemática, porque você fazia um projeto de vida, mas não sabia escrever uma redação. Então eu saía de casa às 7 horas, voltava pra casa quase 1 hora da tarde, e aí eu ajudava minha mãe nos afazeres de casa. Também tinham comprado um curso pro Enem, porque eu tinha que fazer, né, meu primeiro Enem, a escola já tinha nos inscrevido e tudo mais. Eu começava a me arrumar às 4 horas da tarde para poder chegar no curso. Antes do curso era à tarde, eu saía da escola, ia direto pro curso, mas, né, mudou pro noturno porque a escola tava falindo e isso é assunto para outro vídeo. Mas então, eu chegava às 18 e saía lá para as 21 horas. E quando eu chegava em casa, eu ainda tinha que fazer meus artigos da iniciação científica, que era 4 relatórios todo mês que a gente tinha que entregar, além de todos os testes com foguetes e outras coisas que eles mandavam a gente fazer. Tinha que fazer os deveres da escola, tinha que fazer os deveres da iniciação científica e tinha os deveres do curso. Eu consegui, gente, seguir o baile, né, o fluxo aí, por uns 4 meses. Ok, depois disso, as coisas começaram a piorar na minha vida, porque a minha mãe adoeceu, ela teve que se afastar do trabalho, e eu, como a filha mais velha, eu tive que ficar com a responsabilidade de cuidar da casa, de ajudar meus irmãos, de cuidar da minha mãe, resolver as consultas e os problemas dela e infinitas outras coisas. Depois de um tempo, o peso de lidar com tudo isso sozinha foi piorando e foi me desgastando. Eu comecei a tomar muito calmante. Nossa, eu tomava tanto calmante que tinha dias que parecia que eu tava drogada.
remédio para memória, porque a minha cabeça já não estava conseguindo guardar todas as informações. Eu até tomava pílula de cafeína para poder conseguir estudar de manhã, porque eu dormia umas 3 horas da manhã, 2 horas, para poder acordar no outro dia 6 horas para ir para a escola. E aí, quando chegou no meio do ano, eu já não estava aguentando mais. As minhas notas estavam caindo cada vez mais. Antes eu fechava o bimestre com nota máxima e agora eu estava apenas tirando o mínimo para não ser reprovada. Lá na escola eu faltava 2 dias, ia três, faltava dois, eu ficava revezando. Quando eu cheguei a faltar um mês de aula, a diretora me chamou na sala dela para conversar, dizendo que daquele ritmo eu ia acabar tomando bomba, eu ia repetir de ano, que já estavam cobrando dela a minha presença, que aquela era a minha última chance de consertar o ano. E eu comecei assim a chorar descontroladamente, porque eu estava vendo tudo dando errado para mim, o peso de tudo aquilo era demais. Eu tinha que lidar com os meus problemas, lidar com meus estudos, lidar com os problemas da minha casa. Então, a responsabilidade que até então eu não tinha, eu não sabia como lidar com tudo aquilo, ela se dispôs a me ajudar, né, por causa dos problemas que eu tinha contado para ela, e me pediu para desistir de algo, né, porque não dava para me continuar com tanto de afazeres e dar conta de tudo isso. Então, eu desisti do curso que eu estava fazendo, até porque não era algo que eu queria para minha vida, e diminuí o ritmo dos estudos pro Enem. Aquilo aliviou o fardo que eu estava carregando e me fez melhorar as minhas notas e frequências na escola. Eu fiz o Enem no final do ano, a minha nota não foi muito boa, mas mesmo assim eu consegui uma bolsa de estudos, que é o que eu faço hoje. Mas no final do ano, a professora me pediu para ver os meus rascunhos, né, da prova que eu trouxe para casa. Ela simplesmente me disse que estava decepcionada comigo, que nem ela nem os professores estavam esperando aquele resultado de mim, que eles queriam mais, que eu tinha sido uma decepção. Eu não estava esperando por um veredito desses, e eu me senti ainda mais decepcionada comigo mesmo. O peso da cobrança foi muito pior depois de ter escutado palavras tão duras de pessoas que não sabiam da realidade, mas eu me formei com notas terríveis, que não eram o meu padrão, mas foi o máximo que eu consegui para ter sobrevivido esse terceiro ano do ensino médio e não ter reprovado. E essa é a minha triste história da glória ao fundo do poço no ensino médio. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever. Um beijo e até o próximo vídeo.